Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. Eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele oficial romano acreditou em Jesus, acreditou que Jesus tinha autoridade, que ele mandava, acreditava que Jesus era o Senhor, o Rei, o chefe. Jesus veio para os judeus em primeiro lugar, mas ele amava todas as pessoas, também aquele romano que acreditou nele. E a gente pergunta, mas como é que aquele romano acreditou em Jesus? Como é que ele tinha a fé na pessoa de Jesus? Certamente ele ouviu Jesus, ou ouviu pessoas falando de Jesus com muita fé. Existe uma frase de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Cristo falou e alguém prega sobre Jesus Cristo e as pessoas começam a ter a fé na pessoa de Jesus. A fé é a condição para a salvação, para a libertação. A fé é necessária para acreditar que existe uma cura espiritual, o perdão dos pecados. A fé é necessária para receber a paz de Cristo e um bem-estar dentro do coração, a cura psíquica. A fé é necessária para ter a cura física. É necessário para acreditar que nós temos autoridade de mandar embora o mal. E o demônio pode ser expulso, porque acreditamos que nós temos a autoridade para expulsar o mal. Aquele oficial romano era humilde. Humildemente ele pediu: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. E Jesus disse, por causa da fé dele, vou curá-lo. Eu vou. E ele disse,
Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Eu não sou digno. Ele, aquele oficial, diante de Jesus, sentiu-se indigno. Mas ele acreditava. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Porque eu mando, entendeu? Eu tenho subordinados, eu tenho escravos, eu tenho servos, entendeu? E eu mando e eles obedecem. E você, Jesus, pode mandar e as coisas vão acontecer. Veja a fé dele. Ele pediu com humildade, não é? Ele acreditou. Ele já imaginava que a cura viria. Diz uma palavra e meu servo será curado. Veja a fé daquele oficial. E Jesus disse: em verdade, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé como este romano. Eu digo que muitos virão de todas as nações, do Oriente e do Ocidente, e vão sentar à mesa no reino dos céus, porque acreditaram. Não precisavam ser judeus, não, mas poderiam ter a fé, acreditar e participar do reino de Deus lá no paraíso. Veja a nossa responsabilidade, nós que temos os meios de comunicação, nós temos que anunciar pela televisão e pela internet, para que as nações tenha a fé. Eu leio para vocês a passagem de São Paulo, de Romanos 10, a partir do 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. As nações, não é? Que acreditam que Jesus é o Rei, Jesus é o mais importante, e se é no coração ter fé em Deus, a salvação vem. Se acreditar que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou, que Ele venceu a morte, o demônio, o pecado, é crendo de coração que se obtém a justiça, uma vida ajustada com Deus, e é professando com palavras que se chega à salvação. As Escrituras dizem: todo o que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, pois todos têm o mesmo Senhor, Jesus que manda. E quando eles confessam que Jesus manda em mim, que Ele é meu Senhor, todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Daí eu fico imaginando que pelo internet, que é a morte da distância, que em chinês, nas línguas da Índia, da Rússia, os mundos, as línguas de árabe, que nós temos que pregar que Jesus Cristo é que manda, Ele é o Senhor, e a graça e a bênção e a salvação virão para as nações do mundo inteiro. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? E como quererão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova.
as boas novas. Daí nós temos a responsabilidade de formar, de treinar anunciadores, pregadores nas línguas do mundo inteiro. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. E o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E mais uma vez aquela frase: logo a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Estamos agora anunciando a palavra de Cristo? Sim. Jesus disse: é necessário só ter fé. Eu nunca vi tanta fé. Este romano é um exemplo de fé para todos nós. Todos nós temos que fazer uma lista de nossos pedidos, e nós temos que pedir com humildade, baseado na palavra de Deus. Ele diz: pedi, recebereis, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Nós temos que fazer uma lista daquilo que nós estamos precisando, e aquela lista apresentar. É por isso que, por exemplo, nós pedimos: manda para nós as suas intenções e vamos colocar no altar. A grande oração de ação de graças, a Eucaristia, agradecendo e aplaudindo, porque obrigado, Senhor, as graças vêm vindo. Nós pedimos com humildade, baseada na palavra de Deus, com simplicidade, como uma criança que pede água ou pão. Agora, Deus inspira os nossos pedidos. O Espírito Santo sopra e coloca o desejo no coração. E nós pensamos: eu acho que devo pedir isto. E começa a pedir. E aquele desejo foi uma inspiração de Deus. O nosso querer pode ser, e muitas vezes é, inspirado por Deus. Queremos fazer a vontade de Deus, somos inspirados para saber o que Deus quer. Existe um princípio: um coração entregue a Deus vai receber a inspiração de Deus para pedir a vontade de Deus. E a graça vem. É a vontade de Deus, a graça vem. A graça vem. Foi no ano de 79, em dezembro, que veio o desejo de fundar uma produtora de televisão. Fundamos uma associação dele, do Senhor Jesus. Logo após, começamos a produzir programas a partir de 1983, e acreditávamos naquele tempo que seria um canal de televisão, uma rede de televisão, e que mandaríamos até os confins do mundo. Foi uma inspiração, o querer de anunciar. E para mim, pessoalmente, esta passagem de Romanos 10, 17, tem sido chave. Eu me lembro, quando eu comecei a pregar, esta frase foi muito importante: a fé provém da pregação. E a pregação se exerce em razão da palavra de Deus. As palavras de Deus têm que ser pregados, anunciados. Começamos o nosso programa, anunciamos Jesus. Como falei, em 83, 30 anos atrás. E as pessoas começaram a acreditar em Jesus que foi anunciado. E quantos bens têm sido feitos. Louvado seja Deus por esta palavra. Senhor, dai-nos o dom da fé. Fé grande em você, Jesus. Feche os seus olhos
e faça suas orações.